Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao meu canal de estudos bíblicos e hoje nós vamos estudar a 8ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical desse trimestre. Essas lições são lições maravilhosas e o tema da lição, da 8ª lição, que será ministrada pelos professores amanhã, é uma igreja que enfrenta os seus problemas. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. A igreja primitiva, ela começou a crescer debaixo da direção e da ação do Espírito Santo. O dia de Pentecoste foi marcante na vida dessa igreja e, na realidade, foi a inauguração da igreja, né? Isso já foi ministrado em lições anteriores. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Naquele dia, a igreja cheia do Espírito Santo, ela começa a cumprir o seu papel evangelista, né? O seu papel evangelístico, né? Melhor dizendo. E ela saiu pelo mundo todo pregando o evangelho. Lógico que a perseguição também veio, e isso proporcionou a fuga dos irmãos para várias cidades, vilas, e por onde eles passavam, eles anunciavam o evangelho. Então, essa igreja, ela se espalhou no mundo de então. Mas lá em Jerusalém, a igreja em Jerusalém, ela começa a experimentar também um crescimento especial sobre a ação de Deus, sobre a ação do Espírito Santo, e junto com o crescimento, os problemas começaram a aparecer. Por que os problemas aparecem quando chega também o crescimento? Porque os seres humanos são pessoas falhas, são pessoas que têm problemas sociais, espirituais, problemas psicológicos. E esses problemas agora estavam todos ali naquela eclésia, naquela congregação, naquela comunidade. As viúvas gregas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos, e essa murmuração chegou até os apóstolos. Os apóstolos, quando receberam essa reclamação, eles disseram: não é razoável que nós deixemos a oração e a palavra, que foi o ministério a qual Deus nos chamou, para resolver esses problemas, que eles mesmos chegam a dizer que esses problemas careciam de solução, e ali, através desses problemas, foi levantado a questão da diaconia. E a diaconia é extremamente importante para uma igreja que ela exerce a sua diaconia, a sua servidão, né, no sentido de servir a Deus, de servir a comunidade. É uma igreja que, de fato, ela será uma igreja que resolverá esses problemas, né, ou os seus problemas. Então a diaconia, ela surge exatamente no meio desse problema. Então veja que essa igreja que nós estamos estudando esse trimestre é uma igreja que enfrenta os seus problemas. Não é uma igreja que joga os problemas para debaixo do tapete, que foge dos problemas, não. Ela era uma igreja que enfrentava. Como foi que ela enfrentou esse problema específico dessa murmuração das viúvas? Ela resolveu esse problema exatamente com a instituição do diaconato. O texto áureo da lição, Atos 6, versículo 3, diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio, ou sobre esse importante ministério. Então vejam que os apóstolos solucionaram esse problema com a escolha dos diáconos. E esses diáconos não poderiam ser qualquer pessoa. Eles deveriam ser pessoas que, de fato, tivessem características específicas. Quais eram as características? O texto deixa isso bem claro. Eram homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, eram homens de boa reputação. Não poderiam ser pessoas que não tinham testemunho cristão. Seriam homens que, de fato, vivessem o evangelho de uma maneira intensa. E entre esses homens, se destaca Estevão, se destaca Filipe, que, além de diáconos, se tornaram grandes evangelistas. Olha o que diz a verdade prática dessa lição. Uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos
de relacionamentos. Então, esses conflitos de relacionamentos que acontecem na sua igreja, na sua congregação, podem ser resolvidos se a sua igreja, se você como membro dessa igreja, agir na direção do Espírito Santo e agir sabiamente. Na realidade, todos nós precisamos buscar sabedoria em Deus. Tiago falou sobre isso, né? Se vocês necessitam de sabedoria, peçam a Deus, que Ele dará a todos liberalmente. Deus, Ele quer nos dar sabedoria. E essa sabedoria que Ele quer nos dar exatamente para nós resolvermos os problemas. Os problemas. Então não fuja dos problemas. Encare esses problemas ou seus problemas com sabedoria, cheio do Espírito Santo, e a solução com certeza virá. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente aula.